Hoje vamos falar sobre o juiz no processo, a participação do juiz no processo, né? Pequenas questões que envolvem o juiz, né? De uma forma simples, vamos aí falar de algumas particularidades. Bom, primeiramente devemos entender que o juiz, o Estado juiz, né? Ele representa um poder, né? Um poder dentro do sistema democrático atual, republicano do nosso país, né? Então, a República Federativa do Brasil, né? Ou seja, Estados federados que visam o interesse público, visam a coisa pública, não é? Tem como o poder soberano o poder do povo, né? Que elege os seus parlamentares e o executivo que irá administrar a coisa pública, e temos o judiciário numa questão indireta, não é? Aí todo um sistema para dirimir os conflitos de sociedades. Ponto, né? E o Estado juiz, essa pessoa do Estado do juiz, quando eu falo esta pessoa, aí eu falo do juiz, mas quando eu falo do Estado juiz, eu já retiro a pessoa e fico somente com o Estado, não é? O Estado juiz, portanto, não é uma pessoa, é um poder que decidirá o pleito do cidadão. Qual é o pleito do cidadão? Qual é o pedido do cidadão? O que quer o cidadão? O cidadão quer resolver os seus conflitos, quer resolver o seu interesse, né? Interesse, aquele que está entre os seres, né? Este tem interesse em algo daquele, e aquele resiste no meu interesse, resiste à minha pretensão. Eu pego a minha cliente, converso com ela, e aí o clássico exemplo, né, o de sempre, né? Pensão alimentícia. A minha cliente requer pensão alimentícia do pai de seu filho, e ele resiste a esta pretensão dela, não pagando a pensão, ou pagando de forma indevida, ou pagando de forma irregular, ou pagando aquém daquilo que ele deveria pagar, não paga o valor, né, satisfatório. Então há uma pretensão resistida, e aí ela contrata o advogado ou defensoria pública para requerer ao Estado juiz, não é? Requerer esse direito. Isso aí nós já vimos diversas vezes, né? Então, o que é o processo? O processo é o conjunto de atos que me levaram a uma sentença. Qual é o conjunto de atos que me levaram a uma sentença neste caso? Né, em relação ao juiz, o tema da aula de hoje é o juiz, né? Então, o que eu devo entender, o que eu devo saber sobre essa questão que envolve o juiz? Bom, eu peço para o Estado juiz, e o Estado juiz analisará o pedido do meu ponto de vista, mas chamará a outra parte para que possa concordar ou não concordar, ou aceitar ou não aceitar, ou produzir qualquer argumento em seu favor ou em seu desfavor do outro lado, né, para que ele possa, né, pegar a tese inicial, a antitese, tese e antítese, e assim fazer uma sentença, fazer uma síntese, né? E aí terá o juiz, na sentença, ele dirá o direito, jurisdição. Exercerá a jurisdição o Estado juiz. Exercer a jurisdição é dizer o direito. Juris, iuris, direito, dição, da palavra dictio, dizer o direito. E iuris dictio, jurisdição, dizer o direito. Quem diz o direito? Estado juiz. Resumindo, é isso. O Estado juiz diz o direito, não é? Ponto. Bom, temos que considerar que o Estado juiz, ou juiz, ele tem que ter tratamento, ele, com as partes, tem que ter tratamento isonômico. O que é o tratamento isonômico? Isonômico igual, né? Ele tem que tratar igualmente as partes, na medida em que as partes se desigualam, né? Dando assim aquele critério moderno de igualdade. Na medida em que eles se desigualam, eu estabeleço a igualdade, eu compenso uma deficiência, uma carência deste lado, não é? Em relação a este lado, para torná-los ambos iguais perante a justiça, perante a lei, perante o Estado democrático de direito, perante a mim, Estado juiz, que direi o direito, né? Farei valer, exercer a jurisdição. Portanto, o tratamento isonômico é a primeira característica do Estado juiz em relação às partes. Ele dá tratamento isonômico, dá tratamento igual, né? Onde se reflete essa questão da isonomia? Se reflete em prazos, por exemplo, né? Se reflete em gratuidade da justiça.
A parte me procura, a mamãezinha me procura, né? Procura o advogado faz a petição para o Estado juiz e o senhor Estado juiz fala: recolha-se custas processuais. E aí eu digo: ó, excelência, né? Excelência, meritíssimo senhor Estado juiz de direito, né? Venho requerer a justiça, benefícios da assistência judiciária gratuita, né? Por não fazer frente, não conseguir, não poder arcar com custas e despesas judiciais neste momento. Aí eu peço a gratuidade, aí o juiz, mediante esse aspecto, me concede, mediante alguns critérios que eu provo ali que sou merecedor desse benefício. O outro lado tem condições, o outro lado paga as custas. Então, eu verifico que a igualdade, a isonomia das partes vai depender de cada parte, vai depender de cada um, não é? Se eu tenho condições eu pago, se eu não tenho condições eu não pago. Então o juiz verifica isso e trata de forma igual, respeitosa, urbana, leal, legal, mas aplicará o critério, né, de acordo com a situação de cada parte. Você tem condições de pagar custas? Você paga. Você tem condições de pagar custas? Não tem? Então você não paga. Tratou de forma igual. Os dois têm condições? Os dois pagam. Os dois não têm condições? Os dois não pagam. Um tem, um não tem? Trata de forma igual. Bom, então a primeira questão é essa questão da isonomia, né? Tratar de forma igual, de forma justa e equilibrada. Bom, a questão dos prazos, né? Quando nós falamos do Ministério Público. Na aula passada nós falamos de Ministério Público. Quando eu falei de Ministério Público, né, nós dizemos que o Ministério Público, ele, né, o promotor de justiça, o representante, né, e fiscal da lei, ele não tem um processo, 2, 3. Ele acompanha todos os processos praticamente daquela vara, né, daquela jurisdição. Ele acompanha 2.000 processos por ano em tese, enquanto que o advogado acompanha, um advogado que tenha muitos processos, acompanha 100, 200, 300, então 300 para 2.000, existe uma desigualdade, existe uma desvantagem para o Ministério Público, né? Ele tem mais dificuldade, porque ele tem mais serviço para se manifestar. Face a esse fato, né, ante o princípio e o tratamento isonômico que o juiz tem que dar para as partes, o juiz concede para o Ministério Público um prazo em dobro para oferecer a resposta. Então, número 1, tratamento isonômico. Número 2, dentro de tratamento isonômico, eu posso dizer que o prazo em dobro concedido ao Ministério Público tem a ver com esta isonomia também, né? Então, prazo especial para o Ministério Público, né? E a característica pessoal de cada um, né? Verificado aí em relação à questão de custas processuais, em relação a filhos, em relação a bens, né? Então o juiz ele analisa toda essa questão e procura colocar as partes em igualdade, dando tratamento de forma igual, sempre de forma igual. Se o juiz concede o prazo para um lado, há que se conceder o prazo para o outro lado, em deferência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que são outros princípios que nós já trabalhamos anteriormente, né? Então, dentre os deveres do juiz, né, no processo, isonomia, prazos especiais, né, que decorre desta isonomia, que mais nós podemos falar? Podemos e devemos falar que o processo, né, ele nunca é iniciado pelo juiz. Existe uma inércia da jurisdição, princípio da inércia da jurisdição, né? Existem vários princípios, mas este é o principal. A inércia da jurisdição diz que o juiz ele fica parado, ele fica inerte, ele não se movimenta, ele não se move. Ele deve ser provocado por alguém. E aí vem as discussões que nós estamos vendo aí na política, né? Discussões provocadas, obviamente, pelo senso comum, obviamente por pessoas que não são da área jurídica, que não entendem, que não conhecem o direito, né? Acham que entendem, acham que conhecem, mas na verdade trabalham de forma apaixonada, de forma a dar a vida, né, emotivamente pelo seu candidato, pela sua ideologia, pelo seu viés político ideológico. É assim, desse jeito.
Então, eu devo dizer que o juiz ele é inerte. Então, quando o pessoal critica lá o STF, critica lá o Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, o STF fez isso, fez aquilo, tal. Devo lembrar que devemos entender que se o juiz é inerte, o juiz não fez. Quem fez foi quem provocou o juiz, né? E quem normalmente provoca o STF são os partidos políticos, né? E nesta guerra política entre a esquerda e a direita, verificamos que a esquerda tem provocado mais o STF do que a direita, ingressando com impugnações, ingressando com reclamações, e agora tivemos recentemente aí uma questão decidida contra, né, uma categoria profissional aí, né? Foi decidido contra. A culpa é do juiz? Quem provocou o judiciário? Foi a parte, provocou, e eles têm que dar a resposta. Jurisdição, dizer o direito, disseram o direito baseado nos argumentos. O outro lado deveria se defender, tem que se defender, ampla defesa e contraditório. Defesa mal feita, defesa não bem feita, defesa com argumentos não satisfatórios, não suficientes para rebater a inicial, né, acusatória ou petitória do lado que pediu e teve a causa ganha. Então temos que analisar todas estas questões do ponto de vista da inércia. Então devo dizer que o juiz não é o culpado, porque o juiz ele fica inerte, ele fica parado, aguardando, esperando ser provocado. Aí ele é provocado e dá a decisão que às vezes não agrada, mas aí temos que verificar os dois lados, né? O lado que argumentou e o lado que não argumentou ou argumentou de forma insuficiente, levando o juiz a decidir, né, a questão. O áudio está ruim, né? Vamos melhorar o áudio. Então é esta questão em relação a... Estou ouvindo bem. Ouvindo bem. Como que está? Já que o senhor tangenciou aí o assunto do STF, sim? Me corrija então, por favor. Vamos para a polêmica, vamos para a polêmica. Que realmente o judiciário é inerte. Sim. É o princípio da inércia. Ele tem que ser provocado. Mas que ele, nos atos da administração pública, ele vai apenas julgar a legalidade e a constitucionalidade, e não o mérito. Apesar de não ter visto o julgamento lá dos enfermeiros, pelo que eu pude, eles julgaram o mérito, falando que não tem dinheiro e tal, não sei o quê. Foi. Sendo que, eu entendo que a Câmara e o Senado fizeram todo... As comissões. Parece, a meu ver, as comissões. Então parece, ao meu ver, que o STF julgou o mérito e não a legalidade ou a constitucionalidade, né? Porque nenhum dos votos, um voto eu vi, ele falou, não tem dinheiro, basicamente falou isso, não vai ter dinheiro, vai ter demissão e não sei o quê. Vou comentar isso daí então agora, né? Foi bom tocar nesse assunto, era disso que eu estava falando, né? Mas assim, né, nós não conhecemos o processo, né? A primeira coisa é isso, nós não conhecemos. Então tudo que vai ser falado aqui em tese, né, nós estamos elaborando uma tese acadêmica, né? Nós não conhecemos o processo, não podemos dizer que é o que não é, mas em tese, observando aí, né, a petição, o pedido de quem pediu para o judiciário e o judiciário inerte analisou, né, nos parece que eles votaram dizendo que não há dinheiro, né? Esse é o resumo da obra aí, né? Me parece que eles votaram. Mas antes havia dinheiro, não foi isso que o doutor acabou de falar? Antes havia dinheiro. E como que antes havia dinheiro? As comissões técnicas, quem realmente entende do assunto, não o judiciário, mas os técnicos, disseram que havia dinheiro. Então as comissões parlamentares, né, as comissões técnicas de Constituição e Justiça, de auditoria, de contabilidade, decidiram que havia dinheiro para fazer o pagamento para os enfermeiros. De última hora, judicializou-se aquilo que não era para se judicializar, né, já que era uma questão de lei, de parlamentar, né, do Congresso Federal, senadores, etc. e tal, e do presidente, já que era uma questão deste, né, decidido democraticamente dentro destas regras
de se elaborar uma lei, não é? Por que se judicializou? Por quê? Porque houve um grupo de empresários, salvo engano, da saúde, juntamente com os partidos políticos de oposição ao governo, salvo engano, né? Encabeçado pelo acho que confederação, né? De saúde, de enfermagem, não sei, é como um sindicato, e entrou no STF. Bom, e aí decidiram agora que não tem dinheiro. Antes tinha, agora não tem, né? O que faltou aí? Faltou parcialidade? Não acredito nisso. Acho que foi decidido em cima do preto e do branco, né? O tratamento foi isonômico, né? Dentro da nossa aula aqui, foi isonômico. O tratamento do o juiz estava inerte? Sim, estava inerte e continuou inerte. A partir do momento que ele é provocado, inicia-se pela provocação das partes do processo, num conjunto de atos que levará a uma sentença. Sentenciou, se não salvo engano, por 4-3. Acho que foi 4-3, né? Como é 4-3 e não vira mais, ficou em 4-3. Acho que foi isso, já que são 11, né? 10 mais 1 que desempata 11. Então ficou no 4-3. Então, cabe ainda recurso, cabe os chamados embargos infringentes, já que a votação não é unânime, né? Unânime seria assim, ó, não foi 7, para ficar unânime teria que ser todos, 10 votaram a favor, aí não cabe mais recurso. Mas como deu 4-3, em cima do voto perdedor eu posso embargar, chama embargos infringentes. Então essa coisa ainda vai andar, ainda vai continuar. O problema é que o pessoal da enfermagem continua sem receber, né? Mas o foco da questão é, o juiz, ele pode declinar da jurisdição, dizer não vou julgar? Não. Chegou na mão dele, ele é obrigado a julgar. Então, princípio, anotem aí, da indeclinabilidade do Estado juiz. Ele não pode deixar de analisar a causa, né? Esse princípio da indeclinabilidade do juiz, ele vem depois do princípio da inércia. Primeiro o princípio da inércia, eu sou inerte, eu fico parado, eu não me mexo, eu não me movo. Mas se você me provocou, agora vamos até o fim. Parece aquele dou um boi para entrar, dou uma boiada para não sair, né? Isso é coisa do senso comum, mas serve para ilustrar, né? O princípio não é esse, é só para, né, aliviar aqui o tema. Mas os deveres do juiz no processo civil, dentre os deveres, primeiro a isonomia, tratar igualmente as partes. Tratou quem entrou igual a quem está se defendendo. Quem está se defendendo deve apresentar bons argumentos, defesa, laudo e etc, dentro de um prazo razoável para essa defesa, né? Se houve um 4-3, o contraditório, o argumento contraditório dentro da ampla defesa não convenceu, e me parece que a questão tem a ver com orçamento, né? Parece que não tem dinheiro, não convenceu eles do judiciário em relação à questão do orçamento. Então, quais são os princípios aí analisados? Princípio da inércia, fico parado, me provocou, agora vamos até o final. Princípio da indeclinabilidade, eu não declino, vamos até o final, né? Quem agir faltando com urbanidade, faltando com lealdade processual, ou trazendo falsos argumentos para o processo, se esses argumentos forem havia dinheiro, a comissão técnica falou que havia dinheiro, de repente não há mais dinheiro, não há dinheiro para pagar o pessoal da enfermagem. Como que aconteceu isso? Foi aprovado na comissão técnica, foi aprovado no Congresso, né, pelos deputados federais, passou pela revisão do Senado, voltou, foi para a votação do presidente, o presidente sancionou, foi para a sanção do presidente, o presidente sancionou, foi aprovada a lei. Essa é a forma de se fazer leis. Não é o judiciário que faz leis. O judiciário não faz lei. Se o judiciário resolver fazer lei, se chama usurpação de competência, né? E isto não é correto, né? É sair da Constituição e passar a ser uma autocracia. Isso não é permitido, não é correto, não é válido, né? Aí nós mudamos aí a situação toda. Mas também não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que foi julgado, né? E foi julgado em razão de que, né, não tem dinheiro, é o que eles estão alegando. Me parece, eu ouvi dizer que liberaram
precatórios que não eram para ser liberados agora, liberaram agora. E aí faltou dinheiro mesmo. Eles fizeram uma, como é que eu posso falar? Uma jogada, né? Parece que fizeram isso, a liberação de alguns precatórios que não eram para ser liberados agora, aí faltou dinheiro que estava previsto nessas comissões. Foi o que falaram. Quem agir de má fé incorre em atenta contra a dignidade da justiça, e atentando contra a dignidade da justiça, né, incorre na má fé. Então, olha só, dentro da questão do juiz, o juiz deve tratar de forma isonômica as partes, deve respeitar prazos, deve trabalhar com igualdade, equilibrando as partes, né, para que elas sejam iguais dentro de suas igualdades, né? Deve aguardar a iniciação e a provocação das partes, princípio da inércia da jurisdição, e quando provocado, aí vem a indeclinabilidade do juiz. Esse é o resumo do que eu precisava dizer, né? Além disto, né, as partes devem agir com boa fé, com lealdade e urbanidade, né, para com o juiz, para com o Estado juiz, para que tenham, ao final do conjunto de atos, que é o processo, tenha aí a resposta do juiz, né, da jurisdição, que é dizer o resultado, que é dar a sentença. Portanto, a sentença é a resposta do Estado juiz a um conjunto de atos que levam à sentença por provocação das partes, né? Partes que provocam o juiz inerte, e este agora indeclinável irá até o fim do processo dizendo o direito. O juiz é parcial? Nunca. O juiz deverá atender à imparcialidade total, plena, absoluta. Não pode haver um cisco de dúvida em relação ao juiz, né? Aí vocês vão falar: professor, mas aí tem aquela questão lá de que um dos juízes que julgou era do partido do fulano de tal, que atualmente é vice do lado tal. Vocês vão dizer isso, né? Ou se não disserem, estão pensando, né? Professor, mas o outro foi indicado pelo presidente, o presidente é católico, a mulher do presidente é evangélica e o ministro é evangélico. Vocês vão pensar isso também. O outro é inimigo declarado do presidente, né? O outro foi visto juntamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que atualmente é vice-presidente do Lula. Então essas questões trazem suspeita. O juiz não pode ser suspeito. Estes que são suspeitos não podem julgar contra um lado ou contra o outro. Se eu tenho uma tese, eu sou advogado, eu posso, né? Se eu tenho uma tese favorável a determinado viés político, eu não posso. Agora eu passo no concurso da noite para o dia, viro juiz. Ponto. Agora eu não posso advogar mais contra esse pessoal que eu falei, que eu gravei vídeos. Se eu gravei vídeos contra o Bolsonaro, eu não posso advogar, eu não posso julgar causas contra ele. Eu sou suspeito, eu sou parcial. Se eu gravei vídeos contra o Lula, eu não posso julgar causas contra o Lula. Eu sou suspeito, eu sou parcial. Então, a inércia da jurisdição me deixa quietinho aqui. Caiu para mim, eu sou indeclinável. Eu vou para cima, eu vou decidir a questão. Mas, aí vem o detalhe: a imparcialidade, pré-requisito de toda jurisdição, indispensável, e que anulou os processos contra o Lula, foi a imparcialidade. No caso, a parcialidade do doutor Sérgio Moro foi que estragou tudo. Aí o Moro estava querendo tacar a culpa esses dias em cima do STF. Vocês viram isso, né? Ainda falando do Bolsonaro, mesmo querendo se aproximar do Bolsonaro. Mas a culpa é dele, ele que é o culpado. Nós vimos isso na aula de características dessa questão. O quadro comparativo, né, da aula de terça-feira. Fizemos um quadro comparativo sobre essa questão da parcialidade, né? Essa questão da parcialidade desses princípios. E aí, ao verificar, lembrei, aula de competência em razão da matéria, né? Competência em razão da matéria. Ao verificar que a matéria era dele,
Ok, juiz federal, matéria federal, tranquilo. Mas a prerrogativa de foro do presidente, claríssimo essa questão, deveria ter levado ele, né, juiz, deveria ter pensado logo, imediatamente, de ofício, falar, não, embora eu seja juiz federal, não me compete julgar presidente da República. Toma, STF, que é seu. Se eu tivesse feito isso há 11, acho que são 12 anos atrás, o Lula estaria preso. A culpa é dele. Então, pessoal, então fechamos aí, né, a questão dos juízes, né, Estado juiz. Então, o que eu tinha para dizer sobre o juiz é isonomia, tratar igualmente as partes, né, de forma igual na medida em que se desigualam, né, suprindo aí as questões de desigualdade para promover uma igualdade, né. O processo é sempre iniciado pelas partes, o juiz é inerte, embora seja inerte, é indeclinável, se vier ele pega e toca até o final, respeitando a imparcialidade, esse princípio tão importante que gerou todo esse problema aí no nosso país aí, por culpa de um juiz parcial, por conta de um juiz que tomou partido, gosta dos holofotes, gosta da mídia, né? Fala até em bibliografia, e não é juiz, ele é um artista, né? Ele é um artista, né? Então, é isso. É uma crítica baseada na doutrina, na legislação, né? Infelizmente aconteceu tudo isso aí. Pessoal, alguma dúvida sobre isso?